Olá, boa noite. Hoje eu vou analisar esse vídeo de uma Meu nome conservadora é x Pietra Bertolini. 30 feministas. E assim, eu tô começando esse canal agora, só que eu acho que esses vídeos têm muitos erros e por favor, sabe, é uma inconsistência, é uma agressão vinda dos dois lados e esses vídeos estão começando, eu não acredito que sejam fakes, mas eles são tão assim que me parecem ser fakes, sem querer atacar o canal Foco nem nada do tipo. Vamos pro vídeo. Vou apontar os erros aí, pelo menos os que eu considero erro. E bom, vamos lá, né? Eu sou cristã antifeminista e hoje eu tô cercada por 30 feministas. A sociedade só funciona por causa dos homens. Tá, afirmação, na minha opinião, incorreta. Vamos ver o que Use ela. sua nota do Enem Legal. para Vamos ver o que a moça vai falar. Olá. Como você chama? Luca. Você deu uma afirmação de que a sociedade só funciona por conta dos homens. Porém, a gente tem dentro tanto das ciências sociais quanto das estatísticas e afins uma série de trabalhos que, se não forem sem feitos e que são trabalhos historicamente realizados pelas mulheres, em especial o trabalho de cuidados, os trabalhos relacionados a hospitalar, enfermaria, educação e afins que são majoritariamente femininos, a sociedade também não funcionava. Assim como o trabalho reprodutivo, né? A gente tem um sistema em que dentro das casas e afins, as donas de casas vão garantir a alimentação, vão garantir as roupas, para que, inclusive, os homens possam sair e fazer os seus trabalhos, sejam como operários, sejam como empresários e tal. Sim, sim. Quando a gente fala que Corretíssimo essa moça de vestido azul. Ela deu pra essa moça, acho que é Pietra, ela falou pra ela que, na própria visão dela, por exemplo, que ela deu a entender que. Não, o perfil dela deu a entender que a mulher deveria ficar em casa cuidando dos homens. E assim, seguindo a lógica dela, de fato, a sociedade, seguindo a própria lógica da Pietra, de fato, a sociedade não depende só do homem. Até. Desculpa, mas eu acho, com todo respeito, eu acho um argumento burro. Geralmente as coisas não funcionam, qualquer coisa, não funciona só por causa daquilo. E. Assim, até numa sociedade onde a mulher ficaria em casa cuidando da casa, ela seria importante, entendeu? a sociedade só funciona por causa dos homens, a gente está falando dos trabalhos primários, né? Se não existe uma questão de segurança física, inclusive, se não existem homens para cuidar da rede elétrica, dos esgotos, dos trabalhos relacionados à energia, aos trabalhos mais árduos e que de fato têm um risco de vida, 90% deles são ocupados por homens. E todos esses trabalhos que você trouxe são muito importantes, obviamente. Uma sociedade é sempre complementar, mas eles, para que eles sejam executados de forma perfeita, né, de forma completa, eles precisam do trabalho primário, que é dos homens e não das mulheres. Que não, eu acho que, e aí tem uma diferença de concepção, porque eu acho que essa divisão entre trabalho primário e trabalho secundário, quando a gente Você vai. entende que não é uma questão de É o que uma. é mais importante do que o outro, né? É, Porque tudo é importante. por isso que eu tô falando Assim, que é uma porque diferença vamos de lá, se a gente tirar os concepção. homens da sociedade, em Por isso que eu tô falando 72 que é uma horas, a sociedade colapsa. E aí A é o gente não tem seguinte. energia. Tá, tudo bem, entendi. Tipo assim, ela quis dizer aquele argumento de que os homens cuidam da rede elétrica, cuidam dos esgotos. Joia, é um fato, é verdade. Os homens são mais aptos para isso. E imagino que uma mulher, dependendo da situação financeira, claro, dela, não se sujeitaria a este trabalho que os homens não consideram tão insalubre. Tudo bem, os homens fazem isso, mas assim, se os homens sumirem, as mulheres vão fazer, entendeu? Por mais que seja ineficiente, por mais que seja menos produtivo, ou por mais que demore muito tempo para as mulheres se acostumarem com isso, cara, não é exclusão só de homens, entendeu? É, é tipo falar que só é forte quem é homem, entendeu? O homem tem uma propensão muito mais forte, muito maior a ficar forte, entendeu? Mas assim, se uma mulher malhar, ela vai ficar forte, tão forte quanto se ela malhar bastante, entendeu? Então eu acho que não existe essa limitação. Na sociedade que a gente vive, os homens fazem esse tipo de trabalho. Acho isso errado? Não. Porque se o homem é melhor pra fazer isso, que faça isso, entendeu? É, e caso não existisse homens, coloque a mulher pra fazer esse trabalho. Isso não. Acho que não interferiria em nada.
elétrica, a gente não tem sistema de Não esgoto, a gente não tem necessariamente. Como não? Assim como, se você Se 90% tirar o olho das das mulheres, mulheres- você não tem o processo A longo de prazo, não. cuidado. A e longo afins, prazo, mas entendeu? aí se a gente Não pegar é a aquela longo prazo, pirâmide é de no Maslow, né, local. que vocês gostam de falar, se você pega a necessidade Seu básica do ser local. humano, quem sustenta são os homens. Não é. A questão quem de sustenta- segurança- Quando você vai pegar Não dá- o processo de reprodução e base do que você reprodução precisa não é um colocar... trabalho, né? O trabalho de reprodução, ele existe. O trabalho de culinária, o trabalho doméstico, ele é um trabalho Não, reprodutivo. mas o homem também cozinha. Ele também mas o trabalho reprodutivo na divisão sexual do trabalho, ela é diferente. Mas ela tá falando o homem também cozinha, o homem também cozinha, e a mulher também conserta, troca a lâmpada, entendeu? Claro que não é esse exemplo da eletricidade que ela deu, entendeu? Mas assim, a mulher também pode fazer uma obra como pedreiro. Não, na verdade eu nunca vi muitas pedreiras, né, mas entende o que eu quero dizer? Isso, se você retira, É diferente, sim, é você complementar. você também colapsa. Ela não é feita a longo por um prazo. outro Só que ela gênero. depende, Essa é a depende questão. dos trabalhos primários. A questão é que eu acho que ninguém colapsa. Acho que nenhuma sociedade, tipo assim, tirando o fato de tipo assim, colapsar é muito absurdo, entendeu? É como se acabou a rede elétrica. Tipo, agora são as mulheres que têm que mexer com isso. Assim, se estudar bonitinho e ter um esforço maior, sabe? Praticamente dá na mesma. Que estão executados por homens. Uma enfermeira sem energia no Olá, hospital, boa sem tarde, segurança, meu ela não nome é pode exercer a Alessandra, enfermagem. tudo bom? Prazer, Alessandra. Quando você afirma que o mundo não funciona sem homens, você está por dentro do que atualmente acontece no nosso país, aliás, no mundo. Você tem ideia da quantidade de mulheres que hoje dirigem ônibus, operam máquinas? Assim, eu vou pular essa parte do debate, que eu vou poupar vocês e mim mesmo de uma discussão tão absurda e tão inútil quanto essa, que eu não sei como que essas pessoas estão conseguindo levar a sério uma discussão que, literalmente, o nome é essa: a sociedade só funciona por causa dos homens. Sabe? Não tem o menor sentido discutir isso. Eu vou parar por aqui, eu vou pular pro próximo tema, tá? Porque não faz sentido discutir isso. É tão burro das partes, até de quem tá defendendo isso. Assim, isso não devia. Não sei também, cara. Isso não devia nem ser discutido. Porque, obviamente, a sociedade não só funciona por causa dos homens. Não faz sentido, eu vou pular. Quem aborta é assassino. Olá. Como você chama? Stephanie, sou advogada. Para a gente falar do aborto, a gente precisa entender que uma coisa é a criminalização do aborto e a outra coisa é você ser a favor do aborto. Você entende essa diferenciação? Uma coisa é a lei passar pano pro assassinato e a outra é a pessoa fazer isso sem a lei aprovar. Não. Bom, por exemplo, eu, Stephanie, eu não faria um aborto. Tá. Entendeu? Embora eu seja feminista e ativista a favor da descriminalização Sim, toda do aborto. feminista é a favor do aborto, sim. E aí, a grande questão é, independente se eu sou a favor ou contra, as mulheres continuam fazendo. A diferença é que elas morrem por causa disso. Bom, independentemente de eu ser contra ou a favor do assassinato, as pessoas continuam assassinando. Que eu tenho que concordar com a Pietra. Assim, essa advogada usou assim, tá, é verdade. Mesmo eu favorecendo o aborto ou não, apoiando, vai ter uma alteração no número de mulheres que vai abortar. Mas o que isso tem ligação? Então Ué, você... o aborto não é matar uma vida? Não, Não, é o quê? É matar o quê? É um matar uma feto, vida. né? Matar um Diferente. feto? E o que é um feto? O feto é um amontoado de células, Um né? amontoado Você é de células. médica, você Um sabe a amontoado- partir do momento... Ninguém precisa ser médico pra saber que um feto é um ser humano, certo? Ou você acha que se tiver um feto congelado daqui 1000 anos, alguém descongelar esse feto vai falar o quê? Ah, isso aqui é um embrião de um cachorro, é o quê? Uma concha vai ser daqui? Mas vai é ser, uma ou a vida conclusão... ali, a é partir claro de que é qual uma momento vida. que é uma vida? A Qual que é partir essa do momento concepção de vida? que o zigoto feminino e masculino se unem. Essa é a sua concepção de Sim, vida. o coração já começa a bater. Sabe, é meio. Tipo assim, é meio ridículo você discutir aborto e você ficar falando, mas não é considerado. Ainda não é considerado uma vida, porque a vida só é depois de tava só. Cara, independente. Ia ser uma vida. Tipo assim, ia ser uma vida. Você tem todo o direito de falar que. É que, cara, você tá basicamente falando que não é importante. Se a pessoa não é importante, ela pode morrer.
É dali a poucos dias. Então se uma pessoa tiver morte cerebral, não pode desligar os aparelhos. Quem falou de cerebral? Eu falei de morte cerebral, por acaso? Não, você falou de bater o coração. Não, Pra tô você, a não. vida tá linkada Não, eu com falei. o coração. Não, tá ligado? Aqui, sabe, é ridículo. Eu tô tentando expor isso pra vocês. Eu tô fazendo um vídeo com esse intuito. Eu tô criando um canal vídeo com esse intuito. Elas falando sobre aborto e assim, discutindo sobre o que é considerado vida. Tá, pode ser uma informação relevante? Pode ser uma. E eu posso estar sendo ignorante e achar que isso não é relevante a partir do momento que considera vida. Porque assim, a questão do aborto, cara, você tem todo o direito de, tipo assim, falar, tá, não necessariamente é uma coisa legal, mas tipo, pode, ok. Você não tá. Quando você diz isso, você se engana falando achando que tá tudo bem porque é antes do coração começar a bater, ou sei lá, de qualquer coisa do tipo, de qualquer. Chegar a tal fase do feto e ser considerado vida. Você tá se enganando se você pensa que você só acha o aborto maneiro até chegar nesse ponto. Não. Significa que você, tipo, não liga pra um ser humano que você não consegue ver, que você não consegue sentir, você não consegue saber os sentimentos que ele tem. Às vezes nem tem sentimentos, até certo momento da vida, né? Ali recém-nascido, entendem o que eu quero dizer, né? Eu acho que a pessoa só não liga pra isso. E assim, ela tem todo o direito, entendeu? Mas eu acho que não dá pra desconsiderar uma vida assim, entendeu? Porque assim, eu tive uma conversa muito profunda com um amigo meu que é a favor do aborto. E ele desconsidera a vida, entendeu? E eu achei isso bem pertinente. Acho que é uma coisa que pessoas que apoiam o aborto não têm coragem de falar, que elas não consideram a vida. É que assim, eu não queria tocar nesse ponto, mas é que muitas pessoas que consideram o aborto geralmente têm um vínculo com a, entre aspas, esquerda, né? Vamos chamar de esquerda, né? Mas esse é assunto para outro vídeo. E esse tipo de pessoa de esquerda preza o assistencialismo e quer dizer desvalorizar uma vida ao ponto de que você pode matar isso. Não combina, não fecha. Pra mim não fecha, entendeu? Ou você desvaloriza pessoas e não liga se ela é de uma classe econômica menor e deixa que ela se foda e se vira e foda-se o feto também, ou você, tipo assim, ajuda os dois, entendeu? Não tem como você descartar um e ajudar um, entendeu? Porque eu falei que dali, inclusive, a poucos dias, é porque eu me lembrei da minha gravidez, em poucos dias você começa a ouvir o coração já. Então, assim, a partir do momento que você tem uma célula feminina e masculina unidas, aquilo já é uma vida humana. Com a sua concepção, não uma concepção médica, né? Mas o que é não, é concepção natural. Se você Não, é que realmente acho que nesse caso a concepção médica não importa. Tudo bom? Prazer. Prazer, Meu como nome você chama? Dayara. Prazer, Dayara. Então, você é contra o aborto, correto? Uhum. Eu sou contra e sou a favor também. Ué. Tem muitas adolescentes aí, crianças, em vários lugares precários, que assim, passam por estupro, violências, que eu acho que no caso eu seria a favor. E aí você é a favor, bom, já que ocorreu o crime do estupro, você é a favor de consertar isso com outro crime que é o homicídio? Como que você se colocaria no lugar de uma criança que foi molestada e aconteceu um estupro e não queria ser mãe? Em primeiro lugar, toda a vida, aliás, a criança, em primeiro Sim. lugar, ela não precisa cuidar daquela criança, ela pode colocar para adoção. Inclusive a fila de adoção, Sim. a fila de pais que querem adotar é muito maior do que Você o adotaria? número de crianças. Você Claro que eu adotaria. E por que não adotou até hoje? Porque eu não considero que eu tenho estrutura para isso, primeiro porque eu não sou casada. Então, do mesmo... Aqui eu tenho que concordar com a Daiane, porque assim, eu sei que o que eu falei agora, talvez eu me contradiga um pouco, mas assim, como ela falou, por uma criança, eu não sei se o YouTube, o que o YouTube faz, eu não sei mais se eu falar essas palavras aqui, mas o que ela acabou de falar, mas ela já falou, mas enfim, assim, nesse caso, eu acho que uma criança pode prejudicar tanto, mas tanto a vida dessa mulher que, tipo assim, que é geralmente o que acontece. Ou ela vai virar uma viciada em drogas, ou, tipo, ela vai se matar, entendeu? E isso só por causa do crime que o cara cometeu nela, né? Isso só, tipo assim, isso já é muitos casos quando ela sofre aquilo, entendeu?
Agora, carregar um filho sobre isso, eu acho que isso impacta tanto na vida dela que, assim, me parece injusto, entendeu? Mas daí fica o que vocês acham. O modo que muitas Eu pessoas sei, não eu adotariam. me Aí- contradisse. Eu me contradisse, eu me contradigo. Eu acabei de me contradizer. Mas é isso aí. Eu acho que em casos extremos como esse, como estupro. Opa! Nossa, é que eu quase falei mesmo. Enfim, em casos de estupro, eu acho que é válido, entendeu? Mas do resto, não. Do resto, não é. Não que seja válido, mas é necessário. Já tá um ponto. Então, assim. Não, você não viu o que eu coloca- falei? Eu falei que a fila de casais que Sim. querem adotar é maior do que o número de crianças disponíveis para adoção. Só que você, como Você sabia mãe. disso? Sim, só que você. Mas como... o nosso sistema é falho, não dá pra ter muita burocracia e não adianta. Então, mesmo que as pessoas sejam boas feitoras, querem adotar, não conseguem. Eu acho que a adoção, assim, não funciona desse jeito que ela tá falando. Mãe solteira Então, primeira criando coisa. mais uma. Então, segunda coisa, se eu fosse entrar na fila para adotar, eu ia demorar anos. Todo mundo sabe como é o processo para adoção no Brasil. É complicadíssimo. Isso se dá Não, também sim. porque existe uma escassez de crianças. Tem muito mais gente querendo adotar do que criança disponível. Mas concorda comigo que criança não falta, porque tem bastante aí, se você for Então, em por que vários que não estão para lugares. adoção? Então, claro Mas que se tem estão. mais, se a fila de pais para adotar é maior? Não. Não A entendi. fi- a Como fi- não? Não, a fila. Não sou eu que tô falando, está- vocês Pietra pegam, você não- puxa em qualquer dado de qualquer Você, lugar. falou nada você com já nada pensou em adotar? Se eu for casada um dia, pode ser que eu adote. Então, e por que não casou? Bom, você quer entrar na minha vida pessoal, é isso? Não, né? Aí é complicado, né, querida? Se for pra falar da agora vida a pessoal de Daiana cada uma também. aqui, vai complicar a coisa. Foi paia. Bom, eu sou a Virginia Gitzel, mais conhecida como travesti comunista. Então, você já assumiu aqui no programa que as crianças são obrigadas a parir filhos de estupro. Pensa não, tô né? falando que qualquer você, pessoa inclusive, acha que, engravide, o que sim. hoje já está garantido na lei tem que ser revogado, é isso, né? Sim, não é porque tá Então, na lei que é crianças de que é 12 moral. anos que têm risco biológico, porque você adora usar a biologia para ser transfóbica. Agora, para usar a biologia, de fato, não para tem, mas entender que que uma risco é criança esse? de 12 anos... Você imagina o corpo de uma criança de 12 anos ser obrigada a parir uma outra dependendo criança. da biologia, se ela se o corpo dela já Você não sabe proporciona nem ela o que uma você tá falando. gravidez, Você não é sabe porque nem o ele que tá você pronto falando. pra parir, não? Você não Ah, não? sabe, não. Ah, não, Se quem você for sabe? É buscar os você? estudos médicos, você vai ver que tem vários riscos, inclusive de morte. Só que é Olha, engraçado isso não que existe você, tanto que a gente tem hoje. inclusive, Hoje a gente tem a quer cesárea, apoiar. né? Que é uma cirurgia super não segura tem a pra ver com quem isso, tem tem a ver com a risco gestação. de... Tem a ver com a gestação. Sem contar que a no gente vive uma parto. idade no Brasil hoje que mulheres lésbicas, homens E vamos trans, lá, né, são Virgínia? vítimas de A maioria estupros das pessoas que corretivos e defendem o você, aborto, a inclusive, maioria das é pessoas que parte de abortam- atacar o movimento feminista que luta por justiça pelas essas A pessoas. maioria das pessoas que querem, Você que é a defendem o favor aborto de uma- hoje, não são as pessoas da favela, das meninas de 12 anos, que sofrem estupro, que estão querendo abortar. A maioria são pessoas por trás de ideologia Não é de sobre gênero, maioria. Eu quero saber sobre os são as casos da patricinhas violência que querem doméstica. fazer mochilão na Europa, fumando maconha, 80% pegando dos todo casos mundo. de São violência essas pessoas sexual que acontece defendem o dentro de aborto. casa, dentro dessa família patriarcal que você defende. Pai A família patriarcal e mãe, que eu defendo não o é sobre pai isso. e A mãe- maioria... Tá entendendo? Essa é a questão. A gente tá falando sobre aborto. Eu sei que pode ter uma relação, eu sei que até de fato existe essa relação, mas eu esqueci o nome dela, mas ela acabou de acusar, tipo, tem estupro por causa da família patriarcal, entendeu? abusam das suas A maioria crianças. dos estupros Essa acontecem é a por realidade. padrastos Então, e por assim, tios, não por Pietra, pais. vamos falar a verdade. família Esse debate patriarcal hipócrita é da sua formada por um parte pai e uma é um mãe debate e só para filhos. justificar a violência que as pessoas sofrem. Virginia, O você tá problema querendo, é que você tá o seu querendo compensar pensamento a é vergonha sempre que de você tá... Ela acabou de falar que o debate que ela criou é pra justificar o estupro. É mais ou menos isso. Ela acabou de falar isso, é isso que eu entendi. comigo no outro debate, tudo Que bem, mas vergonha, assim, você tá assumiu que trazendo você é coisas que não fazem transfóbica. sentido. Você tá me chamando de transfóbica, você tá trazendo um monte de coisa que não faz você sentido me nenhum. chamou de traveco, não foi? Você vai chamar de novo Como é agora? que eu vou... Hã? Você vai chamar de novo agora? Do quê? Por que você me chamou no outro debate? Do quê? Vamos? Você não lembra? Você não tem memória? Falei da carta traveco. E eu vou saber que é um problema chamar de então você traveco? não sabe. Não, não Tadinha de sei. você. Não sei. Travesti e traveco, pra mim, não sei qual é a diferença. Claro, porque você... Tenha tanta paciência. Travesti e traveco, pra mim, não faz diferença Eu não nenhuma. vou falar que eu não vi o debate, o outro debate que eles tiveram aí, eu não sei. É, sou transfóbica. Olá. Oi, eu sou a Luana. E é importante, eu quero saber de uma coisa. Se por um acaso acontecesse, você disse que tem uma filha. Se por um acaso acontecesse Tá. com ela, você conseguiria ver a sua filha não Vamos só ver, passando tá, por um vamos ver. sofrimento de um Eu ia estupro, falar que eu não porque aguentava mais. aparentemente você, desculpa perguntar, caso você não queira dizer tudo bem, mas aparentemente você nunca passou por uma situação de um estupro.
Não, Então, nunca foi estuprada. Ok. Então, quando a gente fala sobre estupro, a gente não só fala sobre o ato de estuprar alguém, mas você toca num ponto sensível de várias mulheres aqui ao redor. E isso toca num ponto sensível. É que eu não acho- Licença que eu não terminei de falar. Muito obrigada. É muito importante lembrar que você vê uma criança sendo estuprada, você tem que lidar não só com o corpo infantil sendo colocada no ato adulto. Porque Eu por não mais que- defenderia o licença que aborto eu em não nenhuma terminei. causa. Não Você perguntou da terminei- minha filha, se a minha filha não fosse termi- estuprada, não terminei de eu não falar. defenderia o Eu não aborto. terminei de falar. Eu não defenderia Eu não que ela fosse, terminei que ela de falar. abortasse. Eu não terminei de falar. Peço que você não me interrompa. A sua Vai, filha, ela é uma querida, fala. criança. Aham. Ela é uma criança. Exatamente. E mesmo que você não concorde com o aborto, ainda assim, não acho que o sistema em si deveria levar a sua opinião como mãe em consideração. Porque ainda é um corpo Não? infantil. Não é a minha opinião, é a opinião da licença que eu maioria dos não brasileiros, terminei. né? É que Não se você ficar terminei falando, de vira um falar. monólogo e não... Assim, eu não acho que a opinião dela não devia ser levada em conta. Ela é a mãe da menina, entendeu? Ela é a mãe, mas assim, se a filha é que tem, se a filha quisesse, a mãe não quisesse, entendeu? É outra situação, outra, mas a opinião dela, por ela ser mãe, com certeza tem que ser levada em conta. Mas ali no vínculo familiar, acho que não sobre a filha de outra pessoa, porque daí de fato é um corpo é bem diferente, entendeu? Existe uma diferença, mas a partir do momento que ela é mãe, a opinião dela importa. Debate, né? Mas você tem que Você quer respeitar. um palco, você quer um Mas você quer um você tem que stand-up respeitar comedy, a fala aí, dos tipo, outros. aí Se você não é você aqui o não teu respeita lugar. a minha fala, não é nem um monólogo, nem um debate. É só Não, você é um debate, o cortando. tempo tá correndo, é É só papum, é só entendeu? você Não me é pra você chegar e cortando. discorrer longamente Mas é sobre só algo, você você que trazer o fala. argumento, Mas eu é só respondo. você que fala. Vai, então complete, Eu quero saber complete o se seu argumento. acontecesse com a sua filha. Você Eu ia já falei que não, sustentar já a respondi, ideia? Você já ia ver respondi. o corpo de uma criança Sim. gestando. Sim. E você não julga isso cruel? Não, eu julgo cruel. Cruel, é que esse, tá entendendo a incoerência? Cruel não é você chegar numa pessoa que, tipo, nem respirou a primeira vez, nem, não fez nada. Tipo assim, nem tem os órgãos direito. Acho que nem tem órgão nesse caso, né? Na fase da gestação que é recomendado se precisar o aborto. Daí, você impedir uma pessoa de viver, de experienciar, de sentir, sabe? De ficar feliz, de ficar triste, de não sei o quê. Você impedir ela disso não é cruel. Você impedir um feto de viver e crescer, virar adulto, não é cruel. Agora você vê uma criança gestando, é cruel. Matar um bebê. Mas não é um bebê, é uma junção de Ó, moléculas. é uma desculpa. Junção de moléculas. É uma desculpa pra dizer que a vida dessa pessoa não importa, entendeu? Que ela isso é literalmente, na minha visão, eu não vou chamar de... É que eu não tenho uma palavra pra isso. Seria discriminação. Ela tá falando que essa pessoa importa mais, essa pessoa importa menos. Tem sistema nervoso O depois que de 3, 4 meses. o que define E é quando aí vira um que o ser humano ou aborto não? Porque acontece. cada uma fala que é 1 hora, né? Tem gente que fala que é em 4 semanas, tem gente que fala em 3 meses, tem gente que fala tem gente que defende que é um feto até o 9º mês. O que define se é um ser humano ou não? O sistema nervoso. O sistema nervoso, mas isso é uma opinião tua, então, porque a própria Não, medicina, é a ciência. a própria ciência não tem não entra em um consenso sobre quando começa a vida humana. Ué, então... Ué, o quê? Ué, então se a ciência não tem um conceito de vida humana, por que eu tô assassinando? Você se contradisse, minha amiga. Não, mas eu não tô falando que eu tô de acordo com a você ciência. se contradisse. Não, Sério, mas eu acho ridículo o assunto. Cara, ela pode defender o aborto, mas não defende falando que você pode abortar porque é um conjunto de moléculas. Por favor, é feio, é feio. Você só não se importa. Fala que você não se importa com essa vida e que você, tipo assim, dá um argumento, por exemplo. Aquele amigo que eu mencionei anteriormente pra ele. O argumento pra ele é que uma pessoa viva importa mais que uma pessoa que não começou a existir ainda. Então você deve priorizar o bem-estar de uma pessoa viva. Entendeu? Tipo, fala isso, por mais que eu discorde. Fala isso, fala alguma coisa decente. Não fala que é uma molécula. Não fica escondendo que você não se importa com essa vida, entendeu? Mas quem disse que eu tô defendendo a ciência? Eu tô defendendo a lei natural. Você tá se contradizendo, Eu tô defendendo a lei natural, Não sou eu independentemente do que a contradizendo. militância cientificista diga. Se não existe conceito exato de vida, aonde que entra o assassinato? Assassinato Entra, a é partir do corpo momento... físico, dentro da Constituição é corpo físico. A vida acontece É quando o sair zigoto e feminino matar, está sabe? junto... Pô, Exatamente, como é que se você não mata? Como é que tem- você mata um embrião?
Eu que te pergunto isso. Como é que você a mata um cisplasia, animal? exatamente, tem várias formas. Se não tem conceito de vida, não tem morte. Como que não tem conceito de vida? Mas para mim tem conceito de vida. Não tem conceito Qualquer cristão Não tem sabe conceito que a de partir vida, do momento fechamos. Que... não tem conceito de vida. Como não é que tem não leva a vida? assassinato. É o que então? O que é ali? Mas se não tem vida, não precisa matar. Por que precisa matar se não tem vida? Se não tem conceito de vida. Ai, meu Deus. Petra, Olá, tudo como bem? se chama? Muito prazer. Prazer. Eu sou Felipe. Prazer, Felipe. É muito bom poder te encontrar aqui, acompanho o seu trabalho. E eu acredito legal. muito que a partir de um diálogo orientado, respeitoso, a gente consegue divergir e se respeitar ao mesmo ufa, que momento. bom, finalmente. Porque eu penso que Uma toda mente sã. militância, ela precisa ter propósito. Se a militância Claro. não tem propósito, ela vira chatice. Concordo. E se a gente E agitação simbólica, né, e E não se a gente afetiva, não claro. está aqui num propósito só de expor as nossas ideias e aprender uns com os outros, a gente está aqui meramente para poder se atacar e esse não é um lugar que eu gosto de ocupar. Então, Perfeito. rapidamente, aqui Fico eu sou o feliz. Felipe, eu sou um homem gay, faço parte da classe LGBT, tenho uma identidade de gênero andrógeno, por isso que os meus cabelos são longos, eu me visto dessa maneira e me sinto muito feliz e leve. E... Andrógeno, deixa eu pesquisar o que seria. Um homem gay andrógeno é um homem homossexual que possui uma expressão de gênero fluida ou ambígua, combinando características socialmente atribuídas ao masculino e ao feminino. Isso se reflete em sua aparência, estilo, roupas ou cortes de cabelo, sem que ele deixe de se identificar como homem cis ou trans. Ah, entendi. Acho que seria, tipo, quando ele quer é um homem e quando quer uma mulher. Acho que seria isso, não? Sim. E não necessariamente preciso ser uma mulher para poder defender pautas que sejam elas Claro. feministas, até mesmo porque eu acredito muito no poder da empatia, do Sim. respeito e da sororidade que deve ser aplicada em todas as suas nuances e camadas. Quando você fala, por exemplo, sobre o aborto, eu fui quase vítima de um aborto. A minha mãe tentou me abortar, em decorrência disso eu nasci de 7 meses, e eu cresci com essa imagem sobre o aborto. Venho também de um lar cristão, e a partir dessa pauta, Petra, eu passo a entender que quando uma mulher tem a possibilidade de gerar em vias naturais com consentimento, qualquer ato que ela faz a partir dali, sim, é um ato criminoso. Agora, quando uma mulher ela é violentada e ela passa por uma questão de abuso sexual, eu não sou uma mulher, infelizmente, fui abusado por 3 vezes quando criança, próximo à adolescência, então sei a dor do sinto que muito por isso. ser abusado, ser estuprado. E quando eu me pego pensando numa criança, numa adolescente que foi estuprada de uma forma violenta, penso eu e acredito que ela tem o direito, sim, de poder escolher entre dar a vida àquele ser que está sendo gerado ou seguir com aquela gravidez. Entretanto, Sim. penso que não é um crime. E, por favor, estou Também- aqui para poder te ouvir. Não, obrigada pela tua educação. Que Imagina. bom ter alguém assim para conversar. Em primeiro lugar, a gente está trazendo muita questão do estupro contra crianças, né? Agora, a maioria dos estupros não são contra crianças e a maioria das pessoas que abortam não são crianças e nem vítimas de estupro. O que acontece é que, geralmente, as crianças que engravidam são vítimas de uma sequência, né, de estupros dentro da família, como vocês muito bem sabem, e ela só vai descobrir que está grávida depois de alguns meses, depois de 3, 4 meses, às vezes com 6 meses. A gente teve um caso famoso no Brasil que foi até o 7º mês, se não me engano. E o que acontece? O meu ponto é, já que a criança está com um bebê na barriga por tanto tempo, por que não... Ela vai ter que aquele bebê vai ter que sair de alguma forma. Já Certo. vai ser traumático para aquela criança, certo? Certo. Por que não tirar aquele bebê com vida ao invés de matar aquele bebê? Eu penso em 2 coisas aqui que eu acho que é importante a gente poder dissertar. Um detalhe, isso depende do que a menina vai querer, entendeu? Se ela achar que vai ficar com um peso absurdo se fizer um aborto, ela não aborta. Se ela achar que vai ficar com um peso absurdo com a criança, ela aborta, entende? Quando a gente fala sobre o tirar a criança logo que a mãe tem a percepção, eu não consigo configurar isso como um crime, até mesmo porque não fez parte de um plano daquela pessoa gerar aquela criança. Sim. Outro ponto que você trouxe também, que eu achei interessante, e posso falar com conhecimento de causa. Eu estou há 6 anos na fila de adoção para poder adotar uma criança. Porque Olha aí, é complicado, né? É ou não é complicado adotar? É bem complicado.
Pois é. Oi de novo. Oi de novo, tudo bem? Bem, Pietra, você virou e falou que pra você, mulheres que abortam são assassinas. Isso é um É o nome que se dá pra quem mata outra vida humana, É né? um conceito que você traz do direito. E aí, se a gente vai tratar do direito, eu acho que é importante a gente Tá, aqui acho que também já deu. Vamos trocar de assunto, que acho que agora vai assim. Sabe, essas discussões bobinhas que não faz sentido, não agrega nada. Então eu vou pular aqui. Mulher bem-sucedida é a mulher que virou mãe. Eu gosto de você que você não grita. Às vezes eu tenho uma projeção. Ah, juro. Mas não é nada, Mas você tá não é indo nada super ofensivo. ok. Tá, você não bom? vai pro ad hominem. Muito Não. bom. Tá. Você não acha que isso é uma escolha muito individual? A desigualdade salarial entre homens e mulheres não existe. Olá, tudo bom? Como você chama? Eu sou a Simone Nascimento. Prazer, Simone. Eu sou da bancada feminista. Nós somos o mandato de mulheres mais votados do Brasil em Que legal. 2022. Pietra, a nossa pauta principalmente é a classe trabalhadora, assim. Então eu queria te perguntar, dentro dessa pergunta da desigualdade salarial, qual classe social você se entende? Eu? É. Média alta. Média alta? Você imagina assim que o Brasil tem uma pirâmide social. E aí, nessa pirâmide social econômica, vários economistas mostram isso. Desenham, inclusive. O topo dessa pirâmide são os homens brancos. Eles, historicamente, ganham mais. Está no IBGE. Está no IBGE, porque tá é verdade. No IBGE. Depois vem as mulheres Não, brancas. esse do IBGE não tem como levar a sério, tá? Eu, pelo menos, não consigo levar dados do IBGE a sério. Tipo assim, eles só lembrando que eles... Não que pode estar correto, né? A princípio, né? Mas, assim, o IBGE coloca como pessoas que recebem Bolsa Família são consideradas pessoas que trabalham. Então, não tem como levar a sério. Depois os homens negros. E na base dessa pirâmide estão as mulheres negras. As mulheres negras, às vezes, ganham metade do que um homem branco ganha no Brasil. Então, a desigualdade... Mas exercendo o mesmo trabalho, a mesma carga horária? Muitas vezes. É porque então, essa narrativa não se sustenta. Então, existe sim desigualdade salarial. Inclusive, as mulheres negras ganham absurdamente menos na história do Brasil. Exercendo o mesmo serviço, o mesmo a mesma serviço, carga horária. a mesma função. Então, por que... Oi, só interrompendo o vídeo aqui, que eu fui ver depois, e elas estão discutindo esse tema de maneira incorreta. Eu posso acabar comentando de maneira incorreta também, porque pesquisando melhor, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, principalmente... ela não se dá pelo mesmo emprego. Não é homens e mulheres recebem diferente no mesmo emprego. Não, é no geral, entende? Então é como se fosse uma coisa estrutural. É isso que eles querem dizer com isso. Mas que as pessoas levaram para outro sentido. Exercendo o mesmo serviço, a mesma carga horária. A mesma função. Então por que essas empresas não contratam só mulheres? Porque existe uma diversidade grande no mundo do trabalho e tem empresas que fazem uma discussão de ter mais vagas para as mulheres. Qual é o objetivo da empresa? Não é lucrar? É lucrar. Se uma mulher exerce o mesmo trabalho que o homem, se ela entrega a mesma coisa que o homem, na mesma categoria, né, estamos falando da mesma profissão, por que a empresa não contrata só mulheres se ela vai entregar a mesma coisa que o homem? Mas você sabe que tem uma lei chamada Trabalho Igual, Salário Igual, da atual gestão de presidência da República, né? Olha, essa lei é porque existe um problema social. As mulheres ganham menos. Tem o artigo 461 da CLT, que já diz ganham menos. Não, tem hoje duas formas de você processar uma empresa por isso. Tem o artigo 461 da CLT e tem a lei 14.611 de 2023, que é essa que você diz do governo atual. Trabalho Igual, Salário Igual. Exatamente. Se ou seja, uma empresa... é porque tem um problema, né? Mas eu não conheço nenhuma empresa que foi processada. Você não conhece nenhuma mulher que ganha menos pelo mesmo posto? Eu conheço várias. Me fala um exemplo, que tem a mesma formação, que exerce a mesma carga horária, que tem o mesmo tempo de função. A minha mãe foi empregada doméstica e cozinheira muitos anos. E um homem cozinheiro, sabe quanto ganha um homem cozinheiro? R$3.000. Sabe quanto ganha uma mulher negra cozinheira? Às vezes Mas salário você tá falando isso baseado mínimo. em quê? Na minha vida e na vida da maioria das mulheres brasileiras. Isso aí varia muito. Cara, eu confesso que eu não sei muito sobre isso. Não sei, não levem o que eu vou falar a sério. Vejam lugares mais confiáveis. Mas eu, sinceramente, também nunca vi. É muito foda você falar assim, porque diferença salarial entre pessoas existem, entendeu? E às vezes não é só... Às vezes não. Eu acredito que na maioria das vezes não seja porque ela é mulher
ou porque ela é uma mulher negra, ou porque é um homem branco, entende? Não, acho que não dá pra resumir o problema. Não, nem que seja... Eu não acho que desigualdade salarial seja um problema. Não desigualdade social, tá? Desigualdade salarial. E entendo, desigualdade salarial... Não tô falando desigualdade salarial, uma pessoa ganha 1.000 e outra pessoa ganha 30 mil. Oh, meu Deus, o que esse cara está falando? Não, eu estou falando, tipo, uma pessoa ganha 3.000, outra pessoa ganha 2.000, uma pessoa melhor que a outra, entendeu? Depende Não da varia. região. Isso é classe Salário de trabalhadora. empregada doméstica Isso varia é a classe região. trabalhadora. Como que não varia? Com certeza varia. Um eletricista no Rio de Janeiro vai ganhar diferente de um eletricista no Sergipe, entendeu? Varia. E acho que devia variar, entendeu? Bom, o recurso é mais escasso ali, mais abundante aqui, entendeu? Então onde é mais escasso é mais caro, onde é mais abundante é mais barato, entende? Depende do tempo que ela fica, depende de Pietra, quantas conduções ela toma, você depende de um monte de acredita coisa. Não na tem nada a ver com monarquia, certo? sexo. Você acredita na monarquia, certo? Eu defendo o sistema monárquico, No sim. sistema monárquico existe a galera que é da monarquia, a burguesia Não existe, né, monarquia e os hoje, não sei se servos. você sabe. Não, lá atrás, né, na época que ela existia. Esse sistema, inclusive, da monarquia, escravizou por quase 4 Não, ele não séculos escravizou, não os meus ancestrais, que não eram remunerados. pronto, do que não você eram tá falando, remunerados. Eu tô cara? falando de racismo estrutural e de desigualdade Por que salarial. você tá racismo estrutural? A gente tá falando de Porque a maior salário, parte das disparidade mulheres são salarial. negras A gente tá e falando de ganham salário. A gente tá falando, ó, não A vamos maior segmentar, parte- porque senão a gente vai ficar falando de maluco IBGE. aqui. Estão falando de Não, vou homens falar. e mulheres. Não tem como segmentar. A maior parte da sociedade brasileira são de mulheres negras e elas ganham menos. Tá na pirâmide do IBGE. E por que Você pode por que elas não consultar no processam Google essas depois, empresas, então? Porque muitas vezes elas sofrem opressão do patrão. Hoje, inclusive, está em discussão Mas isso- o fim mas isso da tá no campo escala das ideias. 6 Eu por preciso- 1. mas cadê Não as há ideias provas não, disso? Não há ideias não. No Cadê a próximo dia prova? 1º Porque a de gente só maio vai consegue ter ato medir- no Brasil todo A gente só pelo fim consegue da medir escala esses 6 por 1. dados, essas premissas, se a Tem gente tiver dado? alguma coisa Tem dado, eu tô cadastrada. te falando. Se você tá Dá falando que elas são Google no oprimidas, IBGE. elas não estão colocando isso em nenhum Não, dado. claro Não tem que fonte estão. de dados Existe, sobre isso. Existe sindicato de Você tá trazendo uma trabalhadora doméstica. retórica. Existe movimento Vida Além do Trabalho que está discutindo. Mas cadê as provas de que elas ganham menos do que homens? Tá nos dados do IBGE. Mas cadê? Eu tô falando pra você dar um Google Mas a depois. questão é que se existe esses dados, pode não existir, né? Mas a princípio eu acho que eles existem sim. Se existem esses dados, eu não acho que eles vão ter essa especificidade dessa variação entre região. Tipo, Eu tive um debate, Entendi. exato, Mas eu tive há 2 voltando. semanas um debate sobre isso, eu fui pesquisar, não existe Existe registro, sim, nem, tá não no tem. IBGE. Deram Mulheres negras ganham menos na pirâmide social. e a Exercendo gente o mesmo precisa trabalho, não. Elas estão exercendo outro trabalho. Muitas vezes elas têm que, por exemplo, eu tenho uma Exercendo o funcionária mesmo que trabalho. muitas vezes ela falta, muitas vezes ela Muitas não consegue ir, muitas vezes ela falta. Muitas mulheres É têm difer- filhos e depois É. são mandadas embora por terem filhos. A empresa é processada se ela faz isso. Quando ela consegue garantir esse processo trabalhista. Você sabe que Sim, a mas sociedade é todas desigual. conseguem. Aliás, se tem um sindicato que funciona, é o trabalhista hoje no Brasil. Pelo fim da É escala a única, 6 por 1. o único sindicato que funciona no Brasil é o trabalhista. de fato, o sindicato que funciona é o trabalhista. Deixa eu Pérez fazer não. uma pergunta. Quando você afirma, para mim, com respeito a um absurdo, Oxi. você afirma baseado em quê? Baseado em dados. De onde você tirou isso? Da internet inteira. Se você pega, inclusive, baseada na lei também, né? Porque nós É que temos sabe o 2 que leis acontece? hoje que proíbem empresas de pagar mais para homens e Assim aliás, como para pagar não é só proíbe para homens e também, mulheres, né? exatamente. Eu vou- Só que assim, eu pesquisei recentemente as empresas que estão sendo processadas por pagar menos para mulheres do que para Não. homens. Quando a gente vai ver, essas mulheres estão trabalhando há muito mais tempo, elas não têm as mesmas formações que os homens que elas estão processando ou que estão ganhando mais do que elas não têm uma série de pré-requisitos básicos para você considerar desigual o pagamento do salário. Você está quase dizendo aqui. Dá pra ouvir. Só não grita, tá? Bom, Pietra, eu sei que tá claro aqui que você ignora os dados, né? Mas mesmo assim eu vou tentar eu trouxe trazer dados aqui, alguns toma pra sol, eu gente... trouxe estudos, trouxe eu vou leis. tentar trazer alguns pra gente começar o debate, tá? Vai. Em geral, uma mulher trabalha quase 10 horas a mais por semana do que um homem, né? De qual profissão você tá falando? Em jornadas, qualquer profissão. Isso é um dado geral. As Qual- mulheres... Ah, onde e esse os- dado? Qualquer profissão. Qualquer profissão. É um dado do IBGE. Aí você O pode IBGE duvidar está do IBGE, dizendo que porque mulheres você... trabalham 10 horas a mais que homens? Sim, por semana. E devido a jornadas duplas, triplas, que muitas vezes Mas as você tá mulheres falando que- fazem peraí, você com tá o trabalho falando- doméstico. Eu tá vou falando que terminar de todas ler as meus mulheres... dados. Você tá falando que Em todas as média, mulheres... não é todas. É porque quando a gente... Vou explicar Tá como bom, funciona uma uma média. pesquisa. As mulheres trabalham 10 horas a mais que os pesquisa, homens. a gente, com um grupo de mulheres e homens, e a partir daí chega a Aham. conclusões, né? Então, isso é uma pesquisa, não é todas as mulheres. E essa pesquisa tá Esse é um dizendo dado. que em os média, as homens, mulheres que as mulheres trabalham 10 horas a a mais.
Próximo dado, a mulher Elas negra podem no processar Brasil... as empresas, você sabe, né? Eu vou chegar nesse ponto. Uhum. Uma mulher negra no Brasil recebe, em média, menos da metade, cerca de 44% a 46% do salário de um homem branco. Não, eu vou explicar de novo o que acontece com uma pesquisa. Não adianta você entrevistar uma funcionária, uma empregada doméstica e um CEO de uma empresa e achar que faz sentido você colocar tudo no mesmo bolo, porque é isso que essas pesquisas fazem. Então eu vou te explicar o que acontece. Sim, Tá? A maioria das isso que essa pesquisa... É o exemplo que eu falei do Bolsa Família. Pessoas que trabalham... Pessoas que recebem Bolsa Família são consideradas trabalhadoras no gráfico. Mulheres não ocupam cargo de CEO. Majoritariamente são os homens. Isso é um dado importante. Só um detalhe, se a maioria dos cargos de CEO são exercidos por homens, então significa que os homens, em teoria, trabalham mais, porque um CEO trabalha bem mais do que um empregado comum da empresa, entendeu? Porque ele tem muito mais funções e responsabilidades. Então, e como toda empresa tem um CEO, devia compensar essas 10 horas. Sim. Né? Por isso que é uma pesquisa. Pega vários grupos e chega a essa conclusão. Só que não faz sentido misturar todas as profissões juntas, né? Faz sentido, né, gente? Porque as mulheres estão menos nos cargos que recebem mais. Mas mesmo Mas assim... elas escolhem muitas vezes isso, né? Você sabe que mulheres muitas vezes abandonam a profissão porque elas querem cuidar dos filhos. Não. Eu mesma, você é uma mulher privilegiada. Mas eu conheço muitas mulheres que não são privilegiadas e escolheram ficar em casa. Bebês, elas precisam trabalhar em escala 6x1, perdem parte importante porque elas precisam escolher entre estar ali e dar comida. Mas essa não é a pauta. Concordo. Sim, essa mas foi aí a são pauta outros anterior. 500. Tá. 54 mil empresas pagam menos para mulheres do que para homens no mesmo cargo. Sabe por que você... Então, esse dado, ele é porque... totalmente enviesado. Eu li sobre isso ainda essa semana. Sabe por que você não sabe o nome de nenhuma? É que quando você não concorda com o dado, ele é enviesado. Então, é porque não dá, esses dados não faz sentido, porque quando você pega uma empresa e processa a empresa porque ela paga mais pro homem do que pra mulher, porque você pegou uma média, não faz sentido, porque muitas vezes esse cara tem uma formação de mais anos, ele tem mais especializações, ele tem mais tempo de empresa. Você não tem como equiparar o que o homem que você pega todos faz os e a mulher, dados e você diz que nenhum deles é verdadeiro, sendo que todos os dados que a gente tem, a gente chega à conclusão, todos, Pietra, chega à conclusão que os homens recebem mais do que as mulheres. Sabe por que a gente não tem? Então, cadê os elas processos? são processadas. Sabe por que a gente não tem o nome dessas 54 mil empresas? Resolveu, então. Porque alguns partidos entraram com um pedido para que o STF não divulgue a lei de igualdade salarial. É uma lei quando o dentro STF dessas... defende o pessoal que defende isso? Essa lei é uma lei que seria para divulgar os nomes e para ter igualdade salarial. Essa foi um pedido de entrada de partido de direita e por isso não é divulgado. Mas se processou, agora, a empresa dado... Se realmente quiseram criar uma lei e um partido de direita barrou essa lei para efetivar finalmente, o que eu acho que já está efetivado, mas eu posso não saber do assunto, como eu falei, eu não sei sobre esse assunto, tô falando muito raso, não leve a sério. Não tem por que não efetivar uma coisa, fechar com chave de ouro, não tem por quê. Então isso cria uma dúvida se realmente existe essa igualdade mesmo no salário entre homens e mulheres. Não resolveu o assunto? Por outro lado, Pietra, tem mulheres que a gente mora num país... Não tem uma lei pra defender já que isso? tem uma história já que eu vou te contar. Eu vou te contar uma história. Resolveu ou não resolveu? Deixa eu te falar uma história, Resolveu ou não Pietra, resolveu? você fala que as mulheres não recebem menos. protegendo isso? E a gente mora num país que tem uma mulher que chama Sônia. Você quer falar ou você quer conversar? Tô fazendo uma pergunta, já não resolveu? Você não deixa eu terminar de falar. Você nega nega todos os fatos que eu trago. Você quer fazer um monólogo, você quer todos trazer uma pesquisa bizarra do IBGE. Você diz que o IBGE não tem... Essas brigas sempre viram... Não, esses podcasts sempre viram brigas. Não sei se dá pra chamar de podcast, mas sempre vira aí essa discussão inútil. E a gente aqui assistindo, perdendo tempo com o que realmente importa. Não que isso não importe, mas o que elas estão falando, não que a desigualdade salarial entre homens e mulheres não importa, mas o que elas estão falando agora sobre esse assunto, um subtema que elas escolheram, elas estão só brigando. Para CEO com empregada doméstica, aí não dá, né? É óbvio que a empregada doméstica ganha menos que o CEO. Não é nem pra entender o que elas estão falando. Uma mulher CEO pode ganhar mais do que um homem CEO. Então, Pietra, mas você nega todos os fatos e você não tem nenhum fato que comprova que as mulheres... E você nega que a mulher muitas vezes não quer trabalhar tanto quanto o homem. As mulheres no Brasil, inclusive, várias vezes, vivem em situação análoga à escravidão. A gente tem uma mulher que chama Sônia Maria de Jesus. Pesquisa Sônia Maria de Jesus. Ela é uma mulher negra e surda que foi dada como morta por décadas pela família. Depois a família descobriu que
específico, uma exceção. Não é específico, eu não conheço não caso, é mas exceção. pelo que você tá falando é um Todos horror. os anos Isso a gente não é vê regra. caso de trabalho análogo à escravidão. Sônia E homens Maria... também. Por que você acha que homens também não passam por Homens isso? também, inclusive, homens então, precários. Então e você sabe tá essa concordando escravidão? que a coisa é essa equânime entre os dois? escravidão, É essa igual? escravidão, que é uma herança da época monárquica do Brasil, que você tanto defende, que Eu não hoje ainda defendo, existe eu não no defendo o capitalismo. Brasil Você é Império, monarquista, tudo bem. Sim, monarquista, mas é quem isso disse que eu defendo a significa. monarquia brasileira? E Sônia Maria é uma mulher negra que não recebe essa casa do seu, né, entre aspas, dono, porque ele se sente assim dela. Essa é a realidade das mulheres. Você fecha os seus olhos. Você tá trazendo uma exceção pra falar que é a realidade não é de toda a mulher. Ela falou realidade das mulheres. Ela realmente tá generalizando. A maioria das Essa é a mulheres, realidade das sério mulheres. isso? Tá falando que a massa maior de parte das mulheres mulheres- são escravizadas no Brasil? É a isso que você massa tá das dizendo? mulheres, É isso que tá elas são- dizendo? Que a não maioria são das mulheres são escravizadas? Mas a gente vê no Brasil um trabalho que é um trabalho extremamente precário para as mulheres. É que é foda, como é que eu vou entender essa moça falando? Porque elas se exaltam, tanto a Pietra, tanto essa moça. Assim, eu vi mais da Pietra, né? Não dessa moça, no geral, é porque a Pietra tá sempre falando, né? Mas assim, quando a pessoa se exalta, ela começa a falar, a se atropelar e não conseguir falar direito o que é. Porque eu não acho que essa moça realmente pense isso, que todas as mulheres são, sei lá, são mais propensas a trabalho escravo, alguma coisa. Esse que eu entendi, sei lá, não deu pra entender. Eu não acho que ela pense de verdade o que ela está falando, entendeu? Até porque ela começou a falar disso agora, entendeu? É essa excitação, essa discussão que causa isso, e sabe? Pros homens, não? Inclusive, para as mulheres. E a Pietra também, ela tá falando umas cagadas aí, meu Deus. Principalmente para as mulheres E negras. os homens, 90% dos homens Isso que preenchem os fruto de um cargos racismo de... estrutural no nosso país. Racismo? Um racismo Quantas mulheres estrutural. estão trabalhando As no esgoto? mulheres negras... Quantos homens estão trabalhando na mina de carvão? Pietra, Quantas mulheres estão trabalhando como novamente, eletricista? Olha, como que o homem trabalhar na mina de carvão, eletricista e esgoto, como que isso é relevante? Tipo assim, como que isso é relevante? Como que isso anula racismo? Tá entendendo? Agora a Pietra tá falando que eletricista, vou falar termos incorretos, eletricista, esgoteiro e pedreiro, sei lá, não, qualquer outro trabalho, não sei, trabalhos mais de risco. E isso anula o racismo, é meio que, tá vendo? Elas se perdem. De uma Quantas forma mulheres estão trabalhando como hipócrita. pedreiro? Os homens em Quantas trabalho mulheres estão precário para se colocar trabalhando contra as como motorista mulheres. de caminhão, de ônibus? Quantas mulheres? Nós feministas estamos ao É a lado de cada minoria. um desses É a homens. minoria. Desses homens que sofrem. As Só que mulheres sofrem porque estão trabalhadoras trabalhando, domésticas, trabalhando dignamente, recebendo salário. 70% são negras. Estão trabalhando Não, dignamente. sofrem também, olha, tá entendendo? Ela diz que o homem, e às vezes ela não tá nem no momento de excitação, às vezes ela fala isso normalmente e nem se dá conta. E da Pietra também, ela anula, sei lá, anula o feminismo com homens sendo eletricista, sabe? É umas coisas que não faz sentido. E ela falou que sofre, a Pietra falando de caminhoneiro e ela falando, as feministas estão na luta por esses homens que sofrem. E tipo, ela acabou de falar de um caminhoneiro sofre por ter um trabalho. Como assim? Gente, por que sofrem? 70% são negras das mulheres de trabalho doméstico tem e um a trabalho. grande maioria não tem nem carteira assinada. Essa é a realidade do Brasil. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com o a salário premissa? menor. Não tem a ver com isso. Você não porque segue homens nenhum também dado, têm salário Pietra, então, baixo. é muito Quando fácil o pedreiro pra não você, ganha quando muito. você nega todos os dados Um cara que pra trabalha tirar com, uma ideia da em mineração de Pietrolândia carvão, da sua de cabeça. carvão, não é... Uma realidade que só existe na sua cabeça. É, só na minha cabeça. Olá, você não veio ainda. Como você chama? Circe. Circe, prazer, Circe. Você pode repetir a pauta de novo? A desigualdade salarial entre homem e mulher não existe. Bom, eu não queria trazer dados, eu queria trazer uma experiência, tanto quanto mulher trans como mulher mesmo. Porque eu não me baseio só nesse fato, nesse nome de trans. Eu também sou uma mulher. É como você falou que as pessoas elas pegaram como uma faxineira com um cozinheiro grande. Então, eu dito na Bahia, que é onde eu vim. Eu fiz um curso de auxiliar de necrópsia, eu fiz necromaquiagem, fiz tudo e tentei me ingressar nessa área lá na Bahia. Mas eles não quiseram me aceitar, não foi. Eu fiz. Então, eu dito na Bahia, que é onde eu vim. Eu fiz um curso de auxiliar de necrópsia, eu fiz necromaquiagem, fiz tudo e tentei me ingressar nessa área lá na Bahia. Mas eles não quiseram me aceitar, não foi por causa de transfobia, nada do tipo, porque eles não chegaram nem a saber que eu era trans. Era realmente porque eles não queriam... É porque falar, você nem parece também. Obrigada.
Mas eu não sei se é elogio, não é elogio, não parecer. Mas agradeço o elogio de qualquer forma. Então, tipo assim, eles não quiseram me pôr porque, tipo, a mulher... Assim, não queria, não é assunto agora, mas tá entendendo? São coisas que a pessoa não acredita de verdade, ela vai falando pra defender uma coisa assim que é tão fixa, assim, que não pode ser moldada. Tipo a Pietra com o cristianismo dela, que ela não pode discordar de nada, entendeu? É tipo, por exemplo, essa mulher aí. Ela falou que não pode, não é motivo de agradecer ela não parecer uma mulher trans, mas assim, pelo que ela tá dando a entender, ou o que acho que é o que ela dá a entender, o que ela é de fato, ela realmente, ela queria ser uma mulher, então ela se transformou numa mulher. Então, quanto mais parecida com uma mulher ela for, é melhor. Porque temos o homem, daí o meio termo seria uma mulher trans, uma mulher trans que parece trans, que ainda lembra um homem, e tem uma mulher e tem uma mulher trans, não sei se fala homem trans ou mulher trans, acho que é mulher trans, e tem uma mulher trans que era um homem que fez uma transição tão smooth que tipo assim, literalmente parece uma mulher. Então isso é algo bom, ela atingiu o que ela tanto sonhou, ela queria ser uma mulher e ela conseguiu aquilo, entendeu? De aparência. Então, assim, eu acho que é motivo de elogio, entendeu? É tipo falar que a pessoa é bonita, entende? Não pode exercer isso porque ela é fraca, sendo que eu fui pesquisar sobre isso, os caras lá dentro, eles não têm nem esse curso. Eu tive um curso preparatório, eu estudei pra estar ali, eu estudei pra fazer aquilo, eu estudei pra falar, pra fazer, preparada pra estar lá. E eles nem tiveram, eles não quiseram me pôr lá só por ser mulher. Mas você não acha que tem a ver também... Deixa eu voltar que eu me perdi. Os caras lá dentro, eles não têm nem esse curso. Eu tive um curso preparatório, eu estudei pra estar ali, eu estudei pra fazer aquilo, eu estudei pra falar, pra fazer, preparada pra estar lá. E eles nem tiveram, eles não quiseram me pôr lá só por ser mulher. Mas você não acha que tem a... Olha, novamente, assim, agora de experiência própria, pô, não é só porque você sabe das coisas, porque você é uma pessoa mais apta para aquele cargo que você vai conseguir ele. Isso por experiência própria. Não tanto com trabalho, nunca tentei muitos trabalhos, ainda sou muito jovem. Mas assim, teve várias coisas que eu era, ou pelo menos que eu achava que eu era o mais apto, podia até ser. E assim, eu acho que eu não fui descartado porque eu era homem, ou porque não sei o que, entendeu? Eu acho que, assim, as pessoas têm visões sobre as outras e não necessariamente ela é do gênero da pessoa, mas sim da competência. Isso também, por eu julgando as outras pessoas. E, tipo, eu posso julgar uma pessoa não competente e ela ser mais competente que todo mundo que eu falo que é mais competente que ela, entende? É isso aí. Opa. Ver também, necrópsia tem a ver, né, com você lidar com questões, é meio pesado emocionalmente. Poxa, é uma área bem pesada emocionalmente, né? E mulheres são mais sensíveis, querendo ou não, né? Eu acho que, acho que não é uma questão de preconceito, é uma questão de... deve existir, de alguma forma, uma experiência até das pessoas que trabalham com isso, de falar, olha, mulheres geralmente não seguram a onda por muito tempo nessa profissão específica. Não, agora acho que a Pietra endoidou... mano, é que daí fica foda, né? Porque lida com muitas questões emocionais, é uma coisa meio pesado até, não sei qual que era o trabalho, você falou de maquiagem, né? Isso, mas né, você tinha que também vestir e tudo mais. E eu já vi, O que não melhor que uma mulher pra maquiar, entendeu? Eu sei como é essa coisa de vestir um defunto e tal, é uma coisa também que exige uma força física maior. Eu imagino que o fato deles não quererem colocar uma mulher nesse trabalho tem a ver com uma experiência que eles possam ter tido com mulheres que abandonaram rápido essa profissão. Generalizar as mulheres de uma certa forma? Porque uma não conseguiu, mas todas assim, não imagina que, eu não sei, tô supondo, tá, que essas pessoas, os donos dessa empresa, tenham tido uma experiência com 5 mulheres, aí na 6ª mulher ele fala assim, poxa vida, outra mulher a gente vai perder, em 2 meses ela vai embora. Então é mais fácil contratar homem, que homem geralmente fica aqui 10 anos. Entende? Tô supondo porque você trouxe um caso de uma profissão específica que eu entendo que mulheres sejam mais sensíveis, entendeu, a respeito. Não sei, a forma como eu enxergo. Sim, não chega. E aí não existe a questão da disparidade salarial, né? É uma questão de não quero uma mulher aqui por, enfim, qualquer motivo que seja. Mas bom você ter trazido isso. Muito bom. A liberdade sexual das mulheres só beneficiou os homens. Não entendi, vou tentar entender.
Olha ela de novo. Oi. Eu quero entender como que você entende o que você acabou de dizer. O que seria a liberdade sexual das mulheres e o que seria o benefício dos homens em relação à nossa sexualidade? Tá, para eu entender como é que eu me coloco. O benefício que a revolução sexual trouxe, né? Que foi a ideia de que a mulher pode ter inúmeros parceiros sem consequências de qualquer forma, né? Inclusive trazendo a questão da pílula anticoncepcional. Que consequência que ela quer que a mulher tenha? Calma aí, sem consequências. Ter vários parceiros. Que consequência que ela tem que ter, mano? Ou seja, as mulheres podem se deitar com vários homens e não ter a consequência natural biológica que seria uma gravidez, né? Isso entendi. Se deu, né, uma coisa, elas se retroalimentam, né? A liberdade sexual e os métodos contraceptivos, ou seja, isso beneficiou os homens, porque as mulheres têm várias consequências. Isso vale pro homem também, né? De se deitar com várias parceiras mas é foda dizer, né? Tipo, não dá pra dizer que no Brasil os homens assumem os filhos assim. Consequências, porque muitas vezes os métodos contraceptivos falham. Sim. E quem lida com a consequência é a mulher e não o homem. Ok. O que eu entendo dessa frase é realmente os homens eles se beneficiam da sexualidade das mulheres, tendo em vista que o capitalismo se cresce em prol da compulsão da maternidade. Então, de certa forma, eu estou sendo obrigada a gestar, mesmo que eu, em um momento, decida isso. E o sistema patriarcal ele se cresce em cima da maternidade. Primeiro, qualquer coisa se cresce em cima da maternidade, não independente. Comunismo, capitalismo é vida, é literalmente vida, é a continuação. E outra coisa, assim, olha que assunto completamente burro e inútil, cara. Assim, leia, eu vou ler pra vocês, eu vou ler. A liberdade sexual das mulheres só beneficiou os homens. Assim, sei lá, cara. É um assunto bobo. Novamente. E da sexualidade das mulheres. Mas a partir do momento em que você cresce sendo mulher, você cresce por dois caminhos. Ou você vê a sua sexualidade como um estupro ou como a maternidade. E a terceira via, que é o prazer, normalmente é direcionada à promiscuidade e as mulheres são automaticamente levadas a se ver como sujeira. Tanto que o movimento Red Pill diz que essa aqui, ó, vai ser esposa de alguém, usando a nossa liberdade sexual. Eu não tenho nada a ver com o movimento Red Pill, tá? Eu só estou utilizando o benefício dos homens em prol. Aqui eu vou dar minha opinião pra vocês, minha opinião sincera. Ela não é tão genérica, por mais que o jeito que eu vou começar ela pode parecer um pouco genérica. E assim, não fechem o vídeo porque discordam de mim. Assim, o homem conquista, a mulher cede. Não é todo caso, geralmente é assim. Agora vamos lá. Não acho legal a ideia... Caralho, minha voz começou a falhar. Não acho legal a ideia de se deitar com vários parceiros e parceiras independente do sexo. Eu acho completamente saudável. Isso que ela falou do movimento Red Pill, falando, essa aí vai ser a esposa de alguém. E eu já vi muitos vídeos assim, com esse meme, dos dois lados. Esse aí, tipo, não exatamente esse vai ser o marido de alguém. As mulheres repudiam atitudes dos homens que eu não acho errado, e eu e outros homens repudiam atitudes de mulheres que elas não acham errado, entendeu? Eu acho isso uma coisa normal. Eu acho completamente válido qualquer coisa que elas achem sobre homens. Tipo assim, homem é mulherengo, quer saber de mulher, não sei o quê. O que elas chamam de mulherengo, pra mim não é mulherengo. Acho que também não é um tema importante. A sexualidade das então, mulheres o benefício, é só uma vertente desse benefício. Quando você dissocia a procriação do ato sexual, você já está transformando aquele ato em algo que biologicamente, ontologicamente, metafisicamente, espiritualmente não faz sentido. Porque desde que o mundo é mundo... As pessoas transam. As pessoas transam e aí, pasme... Não, eu vivo a castidade, graças a Deus. E aí, que pasme... Então, pra você, eu me considero muito feliz, graças a Deus. Eu vivo... Saber do próprio corpo é uma delícia. E você acha que as mulheres hoje, você acha que as mulheres hoje estão mais felizes? Faz bem pro humor. Você acha que as mulheres hoje estão mais felizes? Acho. Você acha que as mulheres estão mais felizes? Porque os índices mostram o contrário. A gente tem acesso a gozo. E por que você acha que isso não acontecia só antes? Os homens gozam. Porque então os você tá tirando homens... isso? Ué, é só você ver a Constituição. A Constituição não. A forma como a história se construiu dentro do sexo para nós mulheres. Você acha que as mulheres não tinham prazer até a década de 60? Elas não tinham. Durante 5 mil anos, 6 mil anos, as mulheres não tinham prazer. Não, principalmente pelo desconhecimento. Cara, olha o que esse assunto virou, cara. Olha o que esse assunto virou. Isso é completamente pessoal e, tipo, depende do parceiro, depende da parceira, depende, assim... É assim, ridículo. Não vou ver isso.
Não vou ver isso. Eu não tô aqui gravando vídeo. É claro que a gente que está acostumada com esse tipo de debate, a gente sabe que não vai convencer ninguém do lado contrário aqui da nossa posição, da nossa crença, da nossa fé, mas eu vejo isso como uma forma de levar a possibilidade para quem está assistindo de entender que elas não têm uma única opção, que é seguir a mentalidade, a cultura feminista nefasta hoje que invadiu o mundo, né? É que eu acho engraçado ela falar assim, porque ela não tem a única opção de seguir a cultura feminista nefasta, só que agora ela tem que ter a única opção de seguir a ideia cristã, entendeu? Tipo, uma ideia fixa, imutável. Por uma coisa pode, por outra não pode. Existe uma outra opção que não é seguir essa libertinagem imposta pelo feminismo, pela revolução sexual, né? Então ainda existem pessoas que defendem e que vivem, buscam, né, uma vida de virtudes, uma vida alinhada com Cristo, né, com os valores e com os ensinamentos cristãos, e que isso, com certeza, é a melhor escolha, né? Então a ideia é justamente... Galera, me desculpe, acho que eu peguei o pior vídeo pra abrir pra vocês, assim, que... Sério, eu peguei o pior vídeo, assim, pra abrir o canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos os créditos é o canal Foco. Se quiserem, se vocês gostaram do vídeo, vai lá deixar like no vídeo do canal Foco, tá? Por favor. Eu vou deixar o like, mas eu peço pra vocês que vocês deixem o like. E assim, obrigado, até a próxima. Se quiserem deixar nos comentários alguma discussão que vocês queiram ver minha análise, falem se eu falei cagada, se eu falei bosta, falem se eu falei informações burras. Ah, mano, sei lá também, vá ser conservador e 30 feministas, foda-se. Vá ser feminista, vá ser conservador.